Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como estudar livros espirituais. Livros que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, para esse ano de 2026, eu até coloquei, como meta, conversei aqui com vocês no canal, é fazer a leitura de mais livros com cunho espiritual, pelo menos um por mês. Então, durante muitos anos eu consumi muita literatura clássica, muita literatura secular, que foi muito bacana, foi uma experiência riquíssima. Li muitos autores, como Jane Austen, Dostoiévski, Tolkien, Lewis, enfim, vários livros clássicos e que eu amo, mas que chega um dado momento da nossa vida que em um determinado momento a gente precisa dar uma certa pausa para algo para que novos frutos espirituais vão começando a ser gerados em nós. Então, por muitos anos eu fiquei lendo apenas a Bíblia como um livro espiritual. E excelente, né? A Bíblia é a nossa, regra de fé, de prática, de conduta, é o nosso norteador. Entretanto, a gente precisa, eu senti na verdade a necessidade de ler mais livros que falem sobre Deus, que me apresentem os atributos de Deus, que possam dar testemunho fiel daquilo que Deus já fez na vida das outras pessoas, que expliquem sobre a Bíblia. E todos esses livros aqui em cima, olha, são de teologia. Então aqui em cima tem o Catecismo de Westminster, do meu esposo, tem sobre a predestinação, tem obras do John Piper, do Spurgeon, e todos esses livros aqui são livros praticamente seculares, inclusive o Carpo tá aqui, clássicos estão por aqui, livros inclusive sobre devoção, sobre casamento, sobre noivado, namoro, enfim, todos esses livros estão aqui, mas eu quero conversar com vocês então sobre a importância de você de fato estudar, se debruçar sobre livros que vão te fazer crescer espiritualmente. Então, eu já li livros, lia livros cristãos, mas eu li assim, li apenas, passando a página, passando, mas eu não parava para sentar, para refletir sobre o que o autor está me falando ali naquele momento. E existe, acho que é o Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira, que fala sobre que Deus merece filhos inteligentes. Então, para que a gente possa, assim como o apóstolo Paulo disse, dar razão a quem perguntar sobre a nossa fé, nós precisamos nos debruçar, de fato, sobre os livros que nós estamos lendo. Verificar se aquele livro, de fato, é um livro bom, condutor, para o meu crescimento espiritual. Verificar se aquele autor tem a mesma linha bíblica da qual eu acredito, teológica. Então, é a gente mesmo ter zelo ao escolher uma leitura, mas não apenas isso, mas a gente também querer aplicar, sabe? Refletir. Nossa, essa frase, esse ponto, o que esse autor estava querendo falar com isso? O que ele passou para ele explicar sobre isso? Então, eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho dos meus cadernos, o que eu tenho feito, como que tem sido a minha rotina. E esse ano eu sinto mesmo que o Senhor tem me trazido mais para esse lado espiritual e menos literário. E eu estou amando tanto esse momento, eu quero curtir tanto e quero dividir muito aqui com vocês no canal. Então, primeira coisa, deixar meu Kindle aqui do lado, primeira coisa então que eu quero mostrar para vocês é a minha Bíblia. Sim, gente, essa aqui é a minha Bíblia, ela tá toda desgastada, essa é a Almeida Revista Atualizada. Então, assim, tá rabisco toda, como boa presbiteriana que eu sou, então, assim, não tem Bíblia limpa que seja minha aqui em casa. O Vinícius não gosta de rabiscar a Bíblia dele, mas eu tô insistindo para que ele comece a fazer isso. Mas eu gosto muito de rabiscar minha Bíblia, coloco post-it. Eu quero reformar essa Bíblia. Essa Bíblia eu tenho ela há quase 10 anos, então eu acho que eu ganhei ela quando eu tava com 15 anos de idade. Então, assim, já vai fazer quase 10 anos que eu tenho ela. Então, é uma Bíblia que caminhou comigo por muitos anos. Ela tá toda rabiscadinha e já vai um ponto aí pra você, tá bom? Então, quando você pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, escolha um momento certo para você poder orar, para que você tenha esse momento íntimo com o seu Deus, para que você peça mesmo, Senhor, revele-se a mim, fale aqui comigo.
nessa passagem, né? Porque às vezes a gente abre a Bíblia, o que é que o Senhor quer falar comigo? Mas às vezes você não tem um plano, você não tem uma direção. E é muito fácil você entender a direção do que o Senhor quer para você naquele momento. É fácil, é você observar o que está se passando dentro do seu coração. Quais que são as suas palavras, quais que têm sido os seus assuntos de uma forma rotineira. É você fazer esse autoexame de consciência, como o apóstolo Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, aí você já tem o norte. Nossa, eu acho que eu tô fofocando demais, eu acho que eu tô falando muito mal, eu acho que eu tô sendo muito preguiçosa, ou eu acho que me falta paciência. Então, eu vou procurar no chat GPT, vou montar um plano. Chat, monte um plano para mim sobre buscar a paciência na Bíblia. E aí o chat vai te dar vários versículos que falam sobre isso, ou você procurar no Google, você vir procurar pregações que falem sobre isso. Alguns pregadores que eu gosto muito, que eu ouço bastante, Hernandes Dias Lopes, gosto muito, Pastor Paulo Seabra, assisto quase toda semana aqui em casa. Então, assim, quando eu acordo, eu já coloco uma pregação, eu já gosto de colocar um hino, simplesmente para que eu já entre nessa atmosfera de mais contato com o Senhor. Então a gente acha que às vezes a vida cristã é automático. Ah, me converti, eu conheci ao Senhor, minha família toda já é cristã, então não preciso fazer nada. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Desenvolvei a vossa salvação. Então o desenvolver-se é diário, é esforço. Como que você faz para desenvolver a sua profissão? Você não tem que se atualizar, você não tem que buscar, você não tem que se certificar para que você possa ter aquele cargo, aquele aumento de salário. Assim, similarmente é com a nossa vida espiritual. Então, como eu posso me desenvolver espiritualmente? Praticando as disciplinas espirituais, jejum, oração, palavra, fazer um bom exame de consciência, ter um aconselhamento bíblico, né, com uma pessoa madura na fé, para que você possa olhar para ela como referência, né, não sendo uma pessoa que solta os assuntos à baila, mas que sabe tratar com delicadeza os problemas daquelas pessoas que precisam de ajuda. Então, dentre outras também. Então, vai aqui a primeira dica. Então, assim, e aí você anota, sabe? Olha, anota a passagem, sabe? Coloca post-it, anota o que é que Deus falou com você. Às vezes você não tá sentindo nada, leia mesmo sem sentir, ora mesmo sem sentir. Enfim, anote na sua Bíblia. Sua Bíblia é quando você leva para a igreja, você vai saber, nossa, eu li essa passagem, Deus me falou isso nessa passagem. E às vezes eu coloco até a data. Eu gosto de colocar data nas coisas, não sei porquê, mas eu gosto. Depois eu lembro assim, nossa, eu li naquele tanto. Enfim. E aí, eu estou aqui com alguns livros, gente, que, assim, estou fazendo algumas reflexões. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar tampar, porque tem uma marca. Vou tentar tampar aqui pra não aparecer, mas é o quê? Por exemplo, estou revisando, pelo menos assim, gente, estou tentando bastante revisar esse livro, As Confissões de Santo Agostinho. Esse livro é incrível, se você ainda não fez a leitura, por favor, compre esse livro, baixe o PDF, baixe o EPUB, sabe? Adquira esse livro, um livro preciosíssimo. Se não me engano, é da era medieval aqui esse livro, Santo Agostinho, não lembro, ou Agostinho de Hipona. Então, o que eu faço para anotar? Eu fiz a leitura do livro, beleza, fiz a leitura do livro. E aí, agora, eu estou voltando nas minhas anotações. Então, sabe aquele momento que você leu, mas é um livro tão rico que você quer voltar? O que esse livro me falou? Ontem, eu anotei a seguinte passagem de Santo Agostinho. São muitos os meus males e as minhas enfermidades, muitos e grandes, mas é maior o remédio de meu Deus. Na verdade, eu acho que eu anotei outra frase. Mas, enfim, anotei aqui a frase. Essa frase tá aqui no meu caderno. Então, eu tenho um caderno, sabe? Pode ser qualquer caderno, gente. Caderno bem simples mesmo. Isso aqui foi uma agenda, na verdade, que eu ganhei do meu trabalho. Então, eu peguei para poder tá fazendo exatamente esse exercício espiritual,
como se fosse mesmo uma devoção, né? Um devocional. E aí eu anotei a frase em vermelho do Agostinho de Hipona e anotei quais as aplicações que o Agostinho de Hipona está trazendo nessa passagem. Então, a frase que eu anotei foi: abandono em ti, Senhor, as minhas preocupações para que possa viver e admirar as maravilhas da tua lei. Coloquei entre parênteses, que é esse livro As Confissões, e aí eu coloquei o que eu preciso para ser como Agostinho, que entendeu que o abandonar-se em Deus é a melhor opção. Então, o abandonar-se em Deus é se despir de si mesmo, é querer mais de Deus e menos de mim mesma. Então, eu fui colocando. E aí, uma dica, eu anotando e lendo, eu estava ouvindo um louvor da cantora Isabelle Santiago. O louvor chama-se Senhor, vem selar-nos. Eu coloquei aqui, coloquei a data. E aqui embaixo tem escrito o humor do dia, e aí eu coloquei esperançosa no Senhor. Então, é como se fosse mesmo para que você se lembre, para que você veja o estado, quando passarem-se 5, 10, 15 anos, você ver, uau, eu consegui, eu venci, seja esse pecado, seja essa miséria que eu tinha, eu consegui alcançar, né, a misericórdia, eu consegui desenvolver tal fruto do Espírito na minha vida, foi a fidelidade, foi o amor, foi a longanimidade, eu não tinha paciência, hoje eu já tenho mais paciência. Então é você anotar coisas, você buscar nas pessoas que foram referências, quer na história, quer na Bíblia, quer principalmente no nosso próprio Jesus, as virtudes que faltam em nós mesmos, né? Então, o que falta em você? Então, daí você já tem um estudo bíblico, daí você já pode elaborar. E aí, não contente com isso, eu peguei outros livros. E aí, outros livros que eu quero muito, esse aqui eu não comecei ainda, mas eu já fiz a leitura dele mais da metade, é esse aqui, ó, de João Calvino, o livro de ouro da oração. Recomendo muito esse livro. Quero ler uma parte para vocês, que tá na página 14, que diz assim: conhecer a Deus como soberano Senhor e dispensador de todo bem, que nos convida a que apresentemos nossas petições e ainda assim não se aproximar ou pedir-lhe algo, é o mesmo que se ouvíssemos falar que há para nós um tesouro disponível e o deixássemos enterrado. Então, de João Calvino, eu tenho este livro, tenho as Institutas também da religião cristã, que eu quero começar a fazer a leitura. E também, esse eu vou recomeçar a fazer a leitura, porque é muito ensinamento. E aí, para cada livro, eu quero ter um caderninho, porque para não ficar muito embaraçado, e aí eu saber, não, esse caderno aqui em relação às Institutas de João Calvino, não, esse aqui é sobre Agostinho de Hipona, enfim, para cada um livro. Um caderno, na verdade, né? Para cada livro, um caderno. E aí eu peguei esse livro também, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Se você não leu esse livro, tire aí da sua estante, faça a leitura. Foi um livro que nós fizemos a leitura... Eu fiz a leitura pessoal, tem vídeo aqui no canal, mas eu fiz uma leitura também com as meninas da igreja. Mas assim, uma leitura que nos dá muitos feedbacks da nossa própria, às vezes, falta de fé, falta de força no Senhor, ao olhar pelas circunstâncias. Então, são muitas frases, muitas coisas que o Lewis traz para nós, e uma delas, que está na página 84, diz assim: os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo os destinou à eternidade. Creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para duas coisas, para a eternidade em si e para aquele ponto no tempo que eles chamam de presente, pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Então, é refletir nessas reflexões do autor, sobre essas colocações que o autor nos traz. Um outro livro que eu tenho também é desse aqui, As Maravilhas de Deus, do autor Herman Bavinck. Eu tô bem no início, tô na página 50, eu ainda não comecei a fazer as anotações, as reflexões do autor, das colocações dele, mas aqui ele já me quebrantou de certa forma, porque ele disse a respeito do coração, aquele versículo de Salomão que diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, e ele vai dizer: de acordo com o ensino das Sagradas Escrituras, tanto a razão quanto a vontade têm suas raízes no coração do homem. Quanto ao coração, o autor de Provérbios diz que devemos guardá-lo com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida.
Assim como o coração, no sentido físico, é o ponto de origem, a força propulsora da circulação do sangue, também ele é espiritual e eticamente a fonte da vida superior do homem, além de ser o assento da nossa autoconsciência, do nosso relacionamento com Deus e da nossa subserviência à sua lei, isto é, de toda a nossa natureza espiritual e moral. Consequentemente, toda a nossa vida racional e volitiva tem o seu ponto de origem no coração e é governada por ele. Então, quero também... Ele é bem grossinho, então vai demorar aí um tempinho para eu finalizá-lo com certeza, porque não é uma leitura corrida, é uma leitura mais parada mesmo. Leitura essa que eu chamo de degustativa, onde eu vou anotar os pensamentos do autor. Ok. Peguei esse livro para mostrar para vocês, para representar o catecismo, né? Confissões de Fé do Catecismo de Westminster. Na verdade, isso aqui é a Confissão de Fé, mas eu quero ler o meu catecismo de Westminster. Esse livro ele possui estudos, então, de confissão de fé, mas o que eu quero estudar, o catecismo, é daquele comentado com Johannes, não lembro, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem. Quero muito fazer a leitura desse livro, desse catecismo, na verdade. E aí, dando prosseguimento, eu estou fazendo a leitura de um livro, ele não é protestante, mas é um livro que possui muitas reflexões que, assim, que eu tenho gostado bastante. E aí eu coloco aqui, ó, eu coloquei aqui todas as frases desse autor, e aqui embaixo eu tô deixando espaço para que eu coloque as minhas próprias reflexões sobre o que esse autor está falando. E aí eu ainda não coloquei, porque eu quero aproveitar esse feriado, né, de fevereiro, para que eu consiga, então, tá fazendo tudo isso. E é isso, pessoal. Eu acho que, em primeira mão, acho que a gente precisa tá fazendo a leitura da Bíblia, tá colocando a leitura da Bíblia em dia. Recomendo que você tenha um caderno, então. Esse caderno eu apelidei de caderno de devoção. Então, é um caderno onde você vai anotar todos os pontos que você gostaria de entender sobre Deus, sobre a sua fé, sobre a sua igreja. Então, por exemplo, aqui na frente eu coloquei, ó, todos os assuntos que eu quero saber e todos os dias eu vou colocando um. E aqui eu coloquei oração do Pai Nosso, as principais orações de Jesus. Então, eu escrevi o Pai Nosso em latim. Infelizmente, a câmera não tá focando, infelizmente. Mas a oração do Pai Nosso em latim, credo apostólico, que inclusive eu anotei nesse outro caderno para ler todos os dias. Então, uma forma, ó, credo apostólico, anotei certinho. Então, pessoal, uma forma de vocês não esquecerem, então, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, dos sacramentos de Deus, das ordenanças do Senhor para que a gente tenha vida, é não se esquecendo daquilo que Ele ordena. Então, acho que em Êxodo, né, lá no Pentateuco fala sobre isso, coloque, né, essas leis nos umbrais das suas portas, né, fale com as crianças, fale com as pessoas, ao deitar, ao levantar, ao andar, expliquem sobre a lei do Senhor. E a memorização também ajuda no momento, né? O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda em momentos, né, de fraqueza espiritual, de tentação, e isso ajuda bastante. Assim foi como nosso Senhor, que Jesus, conseguiu vencer Satanás naquele deserto, pois ele não venceu falando de si mesmo, ele venceu falando do Deus Pai Todo-Poderoso, recitando as Escrituras. Então ele não falou sobre reis antigos, né? Inclusive o inimigo falou sobre, você pode ter vários reinos, enfim. Mas Cristo não falou sobre reinos, Cristo não falou, ele poderia ter falado, né, sobre ele mesmo, mas ele falou sobre o Pai, sobre na verdade, as ordenanças do Pai. Então, é até mesmo uma forma de você saber distinguir o que é colocar a Bíblia para uso pessoal, para ganho pessoal, como, por exemplo, tire daqui.
já que você é filho de Deus, mas você conseguir rebater de uma forma mais espiritual, de uma forma bíblica. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, você mesmo, você se aplicar a isso. Então, eu escrevi aqui sobre o exame de consciência. Então, você saber o que a sua igreja fala sobre o exame de consciência. Você já pesquisou na Bíblia o que essa disciplina espiritual pode te ajudar você, às vezes, a vencer um pecado, a vencer você mesmo. Às vezes, você não tem, assim, um pecado que a gente fala, né? Pecadinho, pecadão, mas tudo fere, né? A pessoa de Deus. Mas o que diferencia são as consequências, mas você sabe o que a Bíblia fala sobre o exame de consciência? Eu até coloquei aqui um versículo como base bíblica, que está em 1 Coríntios 11, 28 a 32, que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, exame de consciência também é uma disciplina espiritual, tá bom? Coloquei aqui também, como eu já disse, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus conforta os seus discípulos. Quero muito escrever também e aprender sobre a missão do Consolador, que é o nosso Espírito Santo. E aí eu quero aprender sobre a teologia reformada, coloquei aqui também para estudar as 95 teses, vão ser em blocos, né? Advento de Páscoa, Advento de Natal, orações em latim, a vida puritana, educação clássica puritana, quero muito entender, rotina de oração, quero me aproximar mais, e aquele versículo que o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. E eu quero indicar aqui alguns livros que estão no meu Kindle para que você possa desenvolver a sua salvação. Livros esses que na verdade, eu comecei a fazer a leitura e outros estão aqui para eu começar, que é do J.L. Parker, O Conhecimento de Deus, Os Puritanos e a Conversão. São 3 sermões e só na introdução já gostei bastante. A Busca da Santidade, do Jerry Bridges. Tem um outro livro dele também, que assim, eu tava querendo muito fazer a leitura e que, graças a Deus, eu consegui então encontrar o e-book dele, que é Exercita-te na Piedade. Inclusive, tem um estudo, Clube do Livro, aqui no YouTube, tem uma série de livros que fala sobre cada capítulo, vai tratar então sobre cada fruto do Espírito esse livro. Gente, enfim, livros incríveis para desenvolver de fato a salvação, para se aproximar do Senhor. Então, em resumo, a minha vida atualmente está girando em torno de livros cristãos e que bom, estou muito feliz que o Senhor tem despertado meu coração para tanto. E para esse ano também eu coloquei ouvir mais hinos, mais cristocêntricos ou mais hinos congregacionais, isso tem me puxado um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Procurem saber um pouco mais em fontes confiáveis, procure, às vezes, né, o seu líder espiritual, o seu pastor, livros que são verdadeiramente cristãos, não de autoajuda cristão, coach cristão, mas que de fato vale explicar sobre a palavra. Tem outro livro que eu quero muito ler, que chama-se aqui, ó, O Clamor por Pais e Mães Espirituais. Então, uma visão convincente para relacionamentos autênticos e edificantes dentro da igreja. Então, às vezes você ainda não é mãe, você não é pai, mas você pode adotar silenciosamente ou publicamente uma pessoa em oração, orar pelaquela vida, para que ela possa conhecer o Senhor, para que ela possa continuar nos caminhos do Senhor. Você pode adotar uma pessoa, quer seu cônjuge, seus pais, seus filhos, namorado, namorada, enfim, pessoas lá no seu trabalho, para que você possa ter essa responsabilidade. Então, em suma, anotar aquilo que se está aprendendo, as reflexões que o Senhor está falando, cantar mais louvores do que as músicas seculares, que às vezes são até bonitas, mas que não engrandecem ao Senhor. Exame de consciência, isso é muito importante. Prática do jejum também é muito importante na vida cristã.
ter alguém para poder você conversar ou prestar contas, buscar aconselhamento bíblico, isso é muito importante também, com a pessoa responsável, que você tem aí como referência, que já foi provada na fé, e é isso. Né? Então, na nossa confissão de fé, quando o pastor pergunta, né, se a gente vai se submeter à liderança do Senhor, da igreja, dos líderes, da santa palavra de Deus, que a gente crê que somente a palavra de Deus é poderosa para nos salvar. Então, tudo isso está envolto, né, nesses votos, vamos dizer assim, que nós fizemos particularmente com o Senhor. Então, através do batismo, todos esses são sacramentos extremamente importantes que nós precisamos exercitá-los, vivê-los, trazer lucidez mesmo à nossa fé dia após dia. E isso a gente faz com o que o apóstolo Paulo disse, desenvolvendo a nossa salvação. E quero deixar os 2 últimos recados. Exercita-te na piedade, exercita-te na santidade, em busca da santidade. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem bem o feriado. Espero muito que vocês reflitam também nisso, né? Já que a gente, daqui a pouco, estamos entrando para a Páscoa. E é isso.